A adorável Gaga da natureza. A preguiça dos dias de hoje existe em 5 espécies diferentes, porém a maior distinção é se ela é uma preguiça de 2 dedos ou de 3 dedos. Nós aqui vamos nos deter na preguiça de 3 dedos. A preguiça tem o pelo brusco e longo que é colorido para se camuflar ao seu ambiente. Diferente dos outros animais, o pelo da preguiça cresce em sentido inverso, do ventre para o dorso. Sua pelagem costuma ser coberta de algas verdes azuladas durante a estação das chuvas para se camuflar dos seus predadores, dos quais se incluem pessoas, cobras e crianças com varas. Ei, não tem muito doce em você. A preguiça faz a maioria das coisas de cabeça para baixo porque ela vive nas árvores. Algumas das coisas que ela faz ao inverso é comer, dormir e ser sacrificada. Por elas viverem uma vida de cabeça para baixo, muitos de seus órgãos internos, como fígado, estômago, baço e pâncreas, estão em seu corpo em posições diferentes das dos outros mamíferos. Antes que pôs os bofs pra fora. A preguiça às vezes emite um grito ou um som sibilante. A preguiça tem um metabolismo muito lento, o que significa que pode viver com pequena quantidade de alimentos. A preguiça não tem dentes incisivos para cortar seus alimentos e parte as folhas usando seus lábios duros. Isso causa uma pronúncia lateral quando a preguiça fala. Embora a preguiça seja lenta e chorona quando está no chão, Eu fiz uma coisa involuntariamente. E é nojenta. surpreendentemente a preguiça é uma ótima nadadora. Eles são grandes, são fortes, são... Espera, achei que os mamutos estavam extintos. Contudo, eles viveram entre nós há pouco mais de 11.000 anos. Fazem parte da espécie cientificamente conhecida como mamute meridional ou simplesmente como mamutes. E embora o mamute lanudo fosse menor do que as outras espécies conhecidas como o mamute colombiano, ele ainda era uma fera impressionante. Essa foi boa. Olha nossa. Ele tinha 11 pés e meio, ou seja, 3,5 metros de altura, pesava entre 6 e 8 toneladas e consumia uma média de 300 quilos, ou mais de 650 libras de vegetação diariamente, o que significa que o mamute lanudo passava a maior parte do dia procurando comida ou vasculhando. Ei, a gente faz algum truque escolar ou a gente só usa a força? A aparência do mamute lembra a do elefante de hoje, mas tinha as orelhas menores, a tromba maior, era mais gordo e coberto de longo pelo marrom avermelhado. Eu não sou gordo. É esse pelo que me faz parecer gordo. Eu fico fofinho. Uma controvérsia ronda a comunidade científica acerca de por que o mamute entrou em extinção. Alguns acham que a causa foi a chegada do homem ao território norte-americano, tendo sido caçados até sua extinção. Outros acham que foi a grande mudança climática que aconteceu, conhecida como o degelo das geleiras, que alterou ou reduziu a fonte de alimentos disponível. Então, o mamute simplesmente morreu de fome. A história não acabou. É o fim. Mas poderiam os mamutes retornar? Algumas espécies de mamutes descobertas não foram achadas em fósseis, mas congeladas no Ártico canadense e na Sibéria. Será que os tecidos destas criaturas há tanto tempo perdidas poderiam ser clonados? Só o tempo irá dizer.
são 365 espécies em 7 famílias de esquilos. Estão incluídos o esquilo das árvores, o esquilo do chão e o antigo esquilo dente de sabre, como que se pode ver aqui, também conhecido como o scratch. O scratch era um esquilinho muito feroz. Os olhos do scratch ficam bem alto e na parte externa da cabeça. Isto permite que tenha um amplo campo de visão sem ter que virar a cabeça. Mas o cérebro do scratch tem cerca do tamanho de uma noz, às vezes resultando em péssimas tomadas de decisão. O scratch usa seus longos dentes incisivos para quebrar a casca de uma noz. Se ele conseguir ficar com a noz. Os dentes do scratch crescem até 15 centímetros por ano, mas se desgastam devido ao uso constante. O scratch limpa sua noz lambendo ou esfregando em seu rosto antes de enterrá-la. Isso deixa um cheiro na noz que ajuda o scratch a achá-la mais tarde, mesmo estando sob a neve. Quando o scratch sente o perigo, seu primeiro instinto é ficar imóvel. Depois... Contudo, mesmo a morte, o bom esquilo sempre consegue sua noz. O Smilodon, ou felino dente de sabre, algumas vezes chamado tigre dente de sabre. Sabe-se que rondavam na área da Califórnia, na América do Norte, e na Argentina, na América do Sul, durante o fim da época Pleistocena, aproximadamente 11 mil anos atrás. O tigre dente de sabre era do tamanho dos leões africanos de hoje, com uma cauda curta parecida com a do lince moderno. Com seus robustos tórax e pescoço musculosos, ele se alimentava principalmente de presas grandes e lentas, nas quais ele mergulhava seus grandes dentes. Porém, eventuais lanches mais leves, como um gambá, não eram desprezados. Viu só? É exatamente o oposto de legal. O imenso par de dentes do sabre em forma de presas no maxilar superior eram serrilhados como uma faca de cortar carne na extremidade anterior, permitindo que ele dilacerasse facilmente a pele e a carne de sua presa. Mas apesar da aparência feroz, o sabre era meio gato quando se tratava de água. Água? Água! Uhum. Alguns paleontólogos teorizam que os tigres dente de sabre eram animais muito sociais, vivendo e caçando em bandos e sempre fazendo alguma gracinha. Se alguém perguntar, diz que tinha 50 e que eram cascavéis. Animais morrem e alguém tem que limpar a sujeira. Esse alguém é o Sr. Abutre, também conhecido como aquele que come carniça. Existe uma grande variedade de espécies de abutres, mas os maiores abutres são os abutres cara de lápide da África e o abutre indiano da América do Sul. Cada um com a envergadura de quase 3 metros, o que forma um belo conjunto. Estes abutres podem viver em seu ambiente por até 40 anos. Mas como a fêmea coloca só um único ovo por ano depois de acasalar, ela pode se tornar muito protetora com seu filhote solitário. Apesar de sua aparência repugnante e de seus voos incríveis, os abutres realizam um serviço valioso ao planeta. E eles sempre vão a longas distâncias de seus ninhos em busca de uma coisa. Rango legal. O abutre, o lixo da natureza e o homem musical.
mais de 70 milhões de anos, os dinossauros vagavam pela Terra. Enquanto os dinossauros foram extintos, um animal que dividia a mesma terra dos dinossauros ainda existe hoje: o gambá. Os gambás são marsupiais, ou seja, as fêmeas carregam seus filhotes em bolsas até que sejam grandes o bastante para engatinhar e andar em seu dorso. Os gambás são do tamanho de um gato com o pelo cinza e negro, narizes rosa pontudos e são muito audaciosos. Errou, não me pegou. Apesar de sua longa história na Terra, poucos gambás vivem mais de um ano no seu meio ambiente. A maioria é morta por predadores ou por animais maiores que ele. Por serem lentos e noturnos, quando assustados e incapazes de fugir, os gambás podem ficar em um estado involuntário que faz com que pareçam mortos. É como dizem, se fingindo de morto. Os gambás preferem ficar sozinhos e são geralmente gentis e pacíficos. E que os gambás é que mandam. Contudo, quando assustados, eles se viram em rosto e mostram seus 50 dentes afiados ou usam outras medidas dramáticas.